e era um sofrimento. O que me salvou um pouco na adolescência foi que a minha mãe mudou para a igreja do reverendo Antônio Elias, que era um homem santo de Deus e que dizia coisa com coisa. Aí eu disse, esse cara é bom. E acabou que se tornou um dos seres humanos mais influentes na minha vida. Meu pai, ele, um amigo queridíssimo que eu tenho, Manfred Bernhardt, John Stott, foram alguns dos amigos que mais me edificaram no coração, e um homem que morreu há pouco tempo atrás, chamado Noé Stanley. Eu convivi pouco com ele, mas nós tivemos talvez uns 7 ou 8 encontros de retiros, de 4, 5 dias juntos, e ele me fez um bem eterno ao coração. Faleceu tem meses agora. E eu tive poucas pessoas que me deram prazer mesmo nesse convívio. O resto era um exercício de suportabilidade da ignorância perene, que você explicava e eles não queriam entender. E que é um fenômeno cognitivo com o qual Jesus lidou sofridamente, porque é uma coisa que ele repete o tempo todo nos 4 evangelhos, especialmente nos sinóticos, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, quando ele diz, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, tendo coração não discernis, para que porventura, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e discernindo com os corações, venham a vos converter e terdes que ser por mim curados, que é o que vocês não querem. É a cura que vem da cognitividade, da iluminação do Espírito, eles não querem. Verdade dá vertigem, dá pavor. Religião é uma plataforma de conforto básico para quem não quer tirar o pé de uma ilhazinha e abdica do continente inteiro do amor. Fica preso ali naquele banco de areia e pensa que só tem vida ali e não aproveita o oceano, a vida, o mundo, o cosmos, a existência. E eu estou falando de maneira metafórica, porque o Evangelho são múltiplos cosmos de discernimento espiritual, portas que se abrem, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios. A minha oração é para que vocês alcancem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Aí ninguém quer isso, muito pouca gente quer, dá vertigem. A verdade dá vertigem, dá pavor. É como chegar na beirada de um edifício de 150 andares e o cara já se sente chupado 30 metros antes de chegar perto da borda. É o que a verdade do Evangelho provoca na maioria dos religiosos. É por isso que eu gero esse desconforto todo. É porque eles me veem sem medo de botar o pé no abismo e andar como o Indiana Jones no Last Crusade, na última cruzada, atravessando aquele abismo. Sim. É porque eu botei o pé e vi que está tudo forrado. O abismo está calçado. Pela fé você atravessa qualquer coisa, qualquer mundo, entra em qualquer ambiente. E como eu ia dizendo e parei, Jesus me deu ordens, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja. Então eu entro pela porta e saio pela porta, eu vou até dentro do Tártaros, como o meu Senhor me ensinou aí. Como diz Pedro, na primeira epístola, no capítulo 3, desceu ao Hades. E não é nem ao Hades, ao mundo dos mortos dos gregos, é ao Tártaros, que era o inferno mais profundo do Hades. Desceu ao Tártaros e pregou, proclamou a libertação aos cativos no inferno. Vai dormir com esse barulho. E Paulo diz aos Efésios, e ele, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, quem tem coragem de viver com as implicações dessa constatação? Uau! Caio, podemos chegar à conclusão, então, que se o sistema do cristianismo do Brasil... Do mundo, a igreja religiosamente evangélica, ela está apenas com a missão de destruir, praticamente, o que Jesus ensinou. E essas pessoas que estão lá dentro, como libertá-las e elas...
vão ser prejudicadas, perderão a Olha, eternidade a em Cristo? grande maravilha de Jesus, do amor de Jesus, veja lá em Mateus 7, é que ele diz, naquele dia, muitos me dirão, não é dirão, me dirão, Senhor, Senhor. Ou Jesus, se ele está dizendo me dirão, é dele que ele está falando. Diretamente. Naquele dia muitos me dirão, é gente que fala o nome de Jesus de dia e de noite. Me dirão, Senhor, Senhor. Olha como tem uma pentecostalização ministerial do processo. Em teu nome expelimos demônios. Fizemos milagres, curamos doentes, expelimos demônios, profetizamos em teu nome. Eu, porém, lhes direi, dizendo aos caras, na cara dele, naquela hora e escatologicamente em qualquer outra circunstância idêntica, eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. O que é que isso tem a ver com a pergunta que você me fez sobre as pessoas ignorantizadas dentro desses ambientes? O amor de Deus passa por cima do salafrário. Uau! Passa por cima do mercenário. Passa por cima do ladrão. Passa por cima do lobo. Porque você já imaginou se Deus só fosse atingir pessoas onde houvesse um pregador santo, limpo e bom pregando o evangelho? Aí seria a pior coisa que aconteceria contra as pessoas era ter alguém falando qualquer coisa em nome de Deus para elas e ensinando mentiras, porque ninguém estaria qualificado, especialmente numa geração como essa nossa, onde todos eles são entupidores do gargalo do Espírito. Mas o Espírito Santo é livre. Você veja, Pedro não queria ir para a casa de Cornélio. E era Pedro, cara, não eram esses perrapados doidos que não querem saber de nada. Uns malucos, alucinados, desvairados, que não passam em nenhum exame psicológico sério. São doentes mentais. E que são os pastores desse povo que não são como ovelhas que não têm pastor. Enganados o dia inteiro. Então, imagina só. Como a beleza do amor de Deus é essa, ele passa por cima. Ele fala com a Dona Maria, com a Dona Isaura, com o José, com o Marcelinho, com qualquer um, em qualquer lugar. Fala até dentro dessa reunião onde você está pregando mentira. Eu ouço gente aos milhares me dizendo que o cara estava falando uma mentira enorme. Quanto mais ele mentia, mais uma voz dentro de mim dizia, a verdade é outra. Segue teu coração, a verdade é outra, a minha verdade é outra, a minha verdade é outra. Boa parte desses chamados desigrejados saíram por causa dessa voz dizendo minha verdade é outra. E encontraram Jesus, tanto é que eles não deixam de se confessar cristãos de Jesus. Eles só dizem que enquanto a igreja for como a igreja tem sido, eles não querem nem passar perto. Mas eles não têm nenhum antagonismo, não são seres anti-comunhão, anti-congregação. Aonde congregar seja bom, congregar fará bem. Aonde congregar é ruim, congregar fará mal. Meu Deus, é tudo muito simples. É que o dogma religioso, a igreja se transformou na quarta pessoa da Trindade. Assim como na Igreja Católica, a Virgem Maria se transformou a quarta pessoa da quaternidade, na Igreja Evangélica é a Igreja, que é a quarta pessoa da Trindade. É Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja local. E aí, sem igreja não há salvação, sem dízimo não há salvação, aí a interpretação é toda seletiva. Você não encontra Jesus nem os apóstolos dizendo que você tem que dar o dízimo de nada. Contribuição no Novo Testamento é espontânea. Deus ama quem dá com alegria. Faça conforme a generosidade do seu coração. É o que os apóstolos ensinam o tempo todo. E quando Ananias e Safira, aquele episódio de Atos 5, aconteceu o que com eles aconteceu, não foi por causa do dinheiro, foi por causa de hipocrisia e mentira, numa hora santíssima, em que estava todo mundo tomando uma decisão de pegar tudo que tinha e colocar numa comuna, numa espécie de kibutz, que era uma comuna. A primeiro kibutz que existiu
dentro de Israel, foi a igreja de Jerusalém, naquele período de 4 anos iniciais. gasofilácio, né? Algo assim. Botavam aos pés dos apóstolos o dinheiro. E os diáconos foram eleitos para distribuir aquilo como comida. Pedro continuou pobre, Tiago pobre, ninguém enriqueceu de nada, não era deles, nem era para eles. Eles comiam o pão necessário para viver aquele dia no dia seguinte de novo. O ensinamento de Jesus. O resto era para ir para atender as viúvas, os órfãos, os necessitados em primeiro lugar e qualquer outra necessidade posteriormente. Agora, nem isso foi o que Jesus mandou, isso já foi uma situação circunstancial da qual eles tiveram que ser livres. Quem os libertou do kibutz foi o martírio de Estevão. Foi porque Estevão pregou no meio daquele conforto, porque até Tiago estava gostando de ter tantos sacerdotes, como diz Atos 6:6, tantos sacerdotes obedecendo à fé, indo lá, participando dos cultos. Eles se sentiram engrandecidos. Todo mundo é envaidecível. Qualquer um é envaidecível. Não existe gente boa dizendo eu estou acima disso. Se você não vigiar o coração todo dia, cara, a vaidade é como o diabo, do advogado do diabo do filme, diz, vanity, my favorite sin. Vaidade, o meu pecado favorito. Entra no coração de qualquer santo. Então, foi a pregação de Estevão que gerou aquela perseguição e a palavra grega com a qual Atos 8 inicia, dizendo, então, eles foram semeados, é o que diz no grego. No nosso texto aí diz, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. Alguns pregaram na Samaria e depois outros foram mais adiante, chegaram a pregar na Antioquia e foi dali em diante que começou a haver uma percepção universal. Mas eu estava dizendo, Ananias e Safira, eles não morreram por causa do dinheiro. Como Pedro disse, olha, o dinheiro era de vocês. Se vocês não quisessem dar nada, não tinha problema nenhum. Não eram obrigados a fazer. Agora, não venham mentir para o Espírito Santo. Porque vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E aquilo foi uma pedagogia que você não viu se repetir nunca mais. Qual é o segundo caso de Ananias e Safira que você tem? Eu já perguntei várias vezes para alguns entrevistados, não me disseram ninguém, nenhum, nunca mais. Se tivesse, estava todo mundo morto nas igrejas. Tá, tem piores que Ananias e Safira. Ananias e Safira eram os santos. Todos, assim como Judas Iscariotes. Cara, que inveja. Quem dera a igreja estivesse cheia de Judas. Porque pelo menos o cara sofreu de remorso e se suicidou. Esses caras que estão aí não têm remorso nem arrependimento de nada, não têm nem a dignidade do suicídio e continuam enganando as pessoas para sempre. Vou te dizer, Judas vai se levantar no juízo e julgar a maioria dos pastores que estão aí enganando. Hein? Eu quero que seja que tenha megatons de peso, porque a verdade é com megatons de peso mesmo que eu estou te dizendo. Porque o suicídio para a igreja brasileira, para a grande parte, não para os presbiterianos, na qual o senhor tem uma raiz muito forte, não é só, é uma chave para o inferno. Não é só para presbiteriano, não. A maioria dos presbiterianos de hoje em dia são mais caretas e puritanos do que você pode imaginar. Mas a igreja presbiteriana ainda, Nicodemos ainda fala um pouco sobre da motivação do suicídio, tem que avaliar. Mas a maioria dos evangélicos dizem que o suicídio é uma porta para o Nicodemos diz, inferno. Ele ainda diz com os pruridos extraordinários, ainda tem que ver a motivação. É um assunto que não tem nada a ver comigo, nem contigo, nem com Nicodemos, nem com ninguém. É o suicídio de Deus. Vamos sair fora disso, porque é terra santa, o resto é pecado, meu irmão. Caio, que prazer, foi maravilhoso bate-papo com você mais uma vez. Eu quero te agradecer, irmão, por ter me dado a oportunidade de participar da sua mesa. Amém. De estar em comunhão com você nesse momento. Você é convidado para o café na minha casa, na minha mesa. Semana que vem eu vou lá, eu quero... Tá bom. Eu tenho te assistido há muito tempo, as pessoas às vezes falam assim, Marcos, tem algumas pessoas que você puxa muito saco. Não puxa, eu acho que é honra, Caio. Pela importância que você tem no Evangelho no Brasil. Muitos vê as suas pregações como loucura. É uma quebra de paradigma muito grande. Olha, só quem vê como loucura é o fanático religioso. Então um pastor enlouquecido. É um prazer... Porque o mundo inteiro ouve de outro modo. É um prazer te receber aqui. O mundo inteiro. E essa mesa, Caio, ela é sua. Muito obrigado, meu querido. E agora eu vou
lançar isso tudo em inglês, português, italiano e francês, começando agora, nos próximos dias. Tem a Área 51, tá chegando aí, né? E a Área 51 do tá Evangelho eu estou começando a gravar daqui a mais uma semana. Caminho da Graça, como funciona para as pessoas? Eu sei, Está já conhece. espalhado pelo Brasil inteiro. Tem um site, não é isso? Tem um Tem site também aí. site. Mas colocou no Facebook, no Instagram, já Procura encontra? Caminho da Graça Cá o encontra. Fábio já encontra lá. E agora aqui, na pandemia, a gente deu uma parada, depois um grupinho pequeno continuou. Eu os autorizei, porque tinha muito casal com filho pequeno, que precisavam de escolinha dominical, os liberei para fazerem o que eles quisessem, uma reunião nos moldes tradicionais de igreja, se chama A Trilha, está aqui, mas o Grupo do Caminho, que funcionou ali no La Salle quase uma década, Sim. e depois no Universo, e depois em muitos lugares, e na minha casa toda quarta-feira, iam multidões para lá para assistirem o Caminho do Discípulo. Foram 5 anos de ensino sobre o que é discipulado, começando em Mateus 16, indo até as perguntas cretinas, respostas divinas em Mateus 24. E foram 4 anos de exposição. Tem livro meu sobre isso, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Vou ler esse livro. E é o Caminho do Discípulo, são 6 volumes, grossos e densos. Então, pois bem, e agora a gente vai recomeçar a reunião comigo. Sim. E aqui, na Catedral Anglicana, na Asa Sul. Olha, Catedral Anglicana. Domingo à noite. Uau. Domingo à noite, que é uma igreja legal, aberta, gente boa, reverenda Tatiana, o bispo lá, um homem de Deus bom, aberto, e tem lugar para as crianças, tem lugar para tudo, é fácil. Agora, tem Caminho da Graça no país inteiro, tem Caminho da Graça em outros países. E tem Caminho da Graça todo dia, porque milhões de pessoas me ouvem todo dia no mundo todo. Sim, e vão ouvir agora na terra inteira. Bota aí, bota aí. Deixa eu ver se consegue. Eu vou passar, aliás, eu vou colocar esses vídeos. Você está agora assistindo agora. Vai estar em tela cheia para você ver um pouquinho do Caio Fábio. Eu vou estar colocando esses vídeos para o pessoal ver, viu, Caio? Tá. Eles vão estar passando agora. Caio, mas, ó. About whom we will talk later in chapters Olha. 10 and Em 11. inglês. And so they lived full time because they were called to be apostles. That is, sent Tá passando na tela cheia para você dar uma assistida aí. Tá. Caio, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco nesse programa de 1 ano de TV. A honra foi minha, meu querido amigo. Muito obrigado. Vamos continuar e vai dar o que falar esse programa. Amém. Pode ter certeza que vai dar o que falar. Que Deus continue te abençoando com muita graça, Amém. com muita saúde, com muita paz. Você, seu trabalho, sua família. E conte comigo sempre. Somos vizinhos. Eu estou ali no Lago